Olá pessoal, tudo bem? O orçamento para o ano que vem, que está sendo discutido dentro do governo, ele faz péssimas escolhas, porque ele aposta em áreas que não são as mais importantes para o país. E ele enfrenta a grande dificuldade causada, claro, pela aprovação do teto de gastos, que é necessário, é importante, mas que ele engessa o orçamento quando a gente tem uma queda de arrecadação por conta de uma crise, como a que foi causada pela pandemia do novo coronavírus. O que acontece? Como as despesas da União elas não podem subir mais do que a inflação acumulada dos últimos 12 meses, quando a gente tem uma queda de arrecadação, a gente tem cada vez mais o orçamento espremido, né? Então a gente vai ter, em 2021, uma queda de investimentos nas principais áreas, em quase todas as áreas do Brasil, com exceção do turismo, porque agregou a Secretaria de Cultura, então não é propriamente um aumento. Mas a gente tem áreas perdendo mais do que outras, vamos dizer assim, e algumas escolhas que não parecem adequadas, né? O primeiro grande debate que se teve foi a respeito da questão da defesa com a educação, né? A defesa perdeu 5%, deve perder 5% do orçamento para o ano que vem, enquanto a educação, por exemplo, vai perder 13%. E com isso a defesa vai ter mais orçamento do que a educação. Uma das explicações para isso é o fato de que o governo tem dado aumentos aos militares, reestruturado carreiras dos militares, e isso gera um custo, né? Quando fez o debate sobre a reforma da Previdência, o governo fez essa escolha no caso dos militares, e isso, claro, privilegiou os militares, privilegiou o Ministério da Defesa em relação a outros, né? E com isso a gente tem essa situação esdrúxula do país precisando tanto de educação, anos e anos de educação sucateada no país, e a gente investe menos em educação do que em defesa. Essa queda de 5% no orçamento da defesa, menor, portanto, do que os 13% da educação, essa queda é igual, por exemplo, à queda na saúde, que é outra situação meio estranha, né? Considerando que no ano que vem a gente vai ter que gastar mais com saúde, que comprar vacinas, imunizar a população, fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas se imunizem, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, gastos, necessidade de gastos ou pressão de gastos em saúde maior, e é natural que a gente invista mais em saúde diante de um problema como a gente está enfrentando esse ano. Mesmo assim, a saúde perdeu a mesma quantidade que perdeu o Ministério da Defesa. E preocupa mais a situação de outros setores. O Brasil tem um grave problema de infraestrutura, gargalos enormes, né, obras que não pararam, e toda vez que a gente tem aperto no orçamento, corta-se esse tipo de investimento. O Ministério da Infraestrutura, segundo essa análise inicial que se faz, tende a perder 50% do seu investimento, ou seja, se hoje já se investe quase nada em infraestrutura no Brasil, vai se investir metade disso no ano que vem, o que também é preocupante. E ainda na linha da educação, na linha do futuro do país, a gente tem o Ministério da Ciência e da Tecnologia também perdendo quase 50% do seu orçamento para o ano que vem, o que é preocupante demais. As grandes nações investem muito em ciência e tecnologia, né? A pesquisa no Brasil sofre muito com falta de recursos e vai sofrer ainda mais no ano que vem, as bolsas, para que as pessoas possam estudar soluções, né? Nesse momento, a gente está vendo a importância da ciência, né, no desenvolvimento de vacinas, e o Brasil, que já está para trás, já está muito para trás nessa área, vai ficar ainda mais para trás, porque não investe em ciência e tecnologia e vai investir metade do que já é muito pouco esse ano, a partir do ano que vem. Um abraço para vocês e até mais.